No dia 24 de março chegou ao Paramount Plus a aguardada série de Halo, adaptação live action de uma das mais queridas franquias de ficção científica nos videogames. Mas você sabe por que Halo é tão importante para os games? Para quem jogou é bem fácil dizer o porquê, afinal estamos falando de um universo incrível, com super soldados irados, guerras, alienígenas e muitos, mas muitos momentos épicos. Por isso ver Halo se tornando uma série foi algo que mexeu com os corações dos fãs e que no fim das contas pode ter ainda um certo impacto na cultura pop. Boas-vindas a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é Sora e hoje eu vou falar sobre o fenômeno que Halo foi nos videogames e comentar como essa série pode ser um ponto importante na franquia. Se você é um fã de ficção científica, já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e roda a vinheta porque agora vamos conhecer mais sobre Halo. A franquia Halo nasceu em 2001 com o lançamento do FPS desenvolvido pela Bang, Halo Combat Evolved. É inegável que a jogabilidade e o game design de Halo foram dois dos fatores que mais contribuíram para o seu sucesso. Ele é considerado um título que mudou a forma como as pessoas jogam FPS, moldando boa parte do que vemos hoje nos jogos de tiro modernos. Desde os combates que permitem diferentes estratégias e inimigos inteligentes que reagem de acordo com a situação, até os mundos mais extensos, com um maior senso de exploração e com um multiplayer mais sólido nos consoles, algo que antes era uma exclusividade dos computadores. Foi também entre a comunidade de Halo que se popularizou uma das maiores provocações que você pode fazer contra alguém em um jogo, o famoso teabagging. Mas Halo Combat Evolved trouxe muito mais do que gameplay. Com inspiração em clássicos da ficção científica como Aliens: O Resgate de James Cameron, Ringworld de Larry Niven ou a série Culture do Iain M. Banks, ele conseguiu criar um mundo muito rico e fascinante, que posteriormente foi explorado mais a fundo, não apenas em sequências em jogos, mas também em livros, quadrinhos, animações e até minisséries live action. A história do jogo acontece no século 26, quando a humanidade se encontra em guerra com uma facção de raças alienígenas maligna conhecida como Covenant. E logo na introdução do game já fica bem evidente o quanto Halo se inspirou fortemente em Alien em duas coisas. Primeiro, na estética militar futurista, em especial nas coisas ligadas ao Comando Espacial das Nações Unidas e aos fuzileiros, e segundo, na criação de mundo, nos apresentando um cenário de ficção científica que tem um grande senso de profundidade. A trama começa quando uma nave do Comando Espacial das Nações Unidas é atacada pelo Covenant, que estava em busca de informações militares críticas armazenadas na inteligência artificial da nave, a Cortana. Para evitar que essas informações caíssem nas mãos erradas, o capitão Jacob Keyes encarrega o super soldado John 117, ou Master Chief, de proteger essa inteligência artificial. Mas devido ao ataque, eles acabam obrigados a aterrissar em um enigmático planeta em forma de anel chamado Halo, que escondia artefatos e segredos antigos. Apesar da narrativa simples, Combat Evolved já mostra todo o potencial desse universo, com cenários exóticos, personagens que cativam o jogador ou nos deixam com ódio, momentos de ação extremamente divertidos, um pouco de terror e uma trilha sonora que só escuta. Desvendar os segredos daquele planeta misterioso ou até mesmo liderar um resgate na nave inimiga são experiências bastante prazerosas, mesmo com a jogabilidade que, para os padrões de hoje, pode ser considerada meio datada. Quando chegou aos computadores e Xbox no início dos anos 2000, Halo foi um verdadeiro fenômeno, criando uma legião de fãs apaixonados pelo seu universo. E as coisas ficariam ainda melhores depois, com a chegada da sequência. Halo 2 foi um
um dos lançamentos mais antecipados de todos os tempos, dando seguimento a uma das franquias mais rentáveis da história dos videogames e sendo também muito importante na construção do que ela é hoje. Isso porque foi no segundo jogo que se começou a trabalhar mais da grandiosidade do universo de Halo, com uma narrativa mais evoluída e até mesmo animações com aspecto mais cinematográfico, algo que vimos bastante nos jogos posteriores. Em Halo 2, até mesmo o Covenant ganhou mais camadas que tornaram a facção inimiga muito mais interessante, já que agora nós tivemos também um pouco do ponto de vista dessas criaturas e as suas motivações. Por fim, Halo se desenvolveu em um universo muito fascinante e repleto de momentos grandiosos, com inúmeros cenários alienígenas, confrontos super emocionantes, e o protagonista Master Chief se tornou um dos personagens mais queridos e populares da cultura pop. Mesmo tendo alguns títulos mais divisivos, essa ainda é uma das séries mais amadas dos videogames. E um anúncio de Halo é algo que sempre faz barulho. How the hell are we gonna beat this game? Hurry it up, let's get out of here. Com a franquia se tornando tão popular nos videogames, naturalmente veio também a sua expansão para outras mídias. A primeira delas foi a websérie Halo 4 Forward Unto Dawn, uma prequel de Halo 4 lançada pela Machinima, que é protagonizada pelo personagem Thomas Lesk, o comandante da Infinity, enquanto ainda era um cadete na Academia de Ciências Militares Corbulo. Depois tivemos ainda Halo Nightfall, minissérie produzida por ninguém menos que Ridley Scott, que traz a história de origem do agente Jameson Locke, interpretado pelo ator Mike Colter, o Luke Cage da Netflix. Porém, essas duas minisséries têm uma coisa em comum. Ambas foram feitas pensando nos jogadores de Halo. As histórias delas são diretamente ligadas aos jogos e servem mais como uma forma de complemento. E é aí que entra a nova série de Halo. A ideia de fazer uma série de Halo não é algo que vem de agora. Em 2013, quando foi anunciado Halo 5 Guardians para o Xbox One, foi revelado também que uma série de TV de Halo, produzida em colaboração com Steven Spielberg, estava sendo feita e seria lançada em 2015 no canal Showtime. No anúncio foi falado que a série teria uma história independente que traria novas audiências para esse universo, ao mesmo tempo em que iria enriquecer a experiência dos jogos. Rumores ainda apontavam que o Neil Blomkamp seria o diretor do episódio piloto. Só que por fim o projeto caiu em estagnação e não se ouviu mais falar da série de Halo por um tempo. Até que em 2018 ela ressurgiu das cinzas, agora com o Kyle Killen como o showrunner principal. E bom, o seu lançamento não aconteceu em um canal de TV como planejado. Com o crescimento da relevância dos serviços de streaming, a série acabou no catálogo do Paramount Plus, onde ela finalmente chegou ao mundo em 2022. Assim como os jogos estão se tornando cada vez mais cinematográficos graças à evolução tecnológica, estamos vendo um cenário onde as adaptações de jogos para cinema e TV também chegaram em um novo patamar, com produções como a série The Witcher ou a mais recente Arcane da Netflix, que tiveram uma recepção positiva dos fãs e estão abrindo as portas para novas adaptações de jogos com um maior investimento. E não apenas as novas adaptações de jogos estão em uma nova fase na TV, mas também a ficção científica, que vem explorando velhos desertos, mas com muita coisa nova para apresentar. Além de Star Wars, que reencontrou sua fórmula do sucesso com o Mandaloriano, a recepção positiva do novo filme de Duna e a promessa de expansão desse universo no cenário audiovisual trouxe consigo uma nova leva de adaptações de produções do gênero, como a série de fundação da Apple TV+, ou os futuros filmes de Encontro com Rama e da saga Hyperion. E com isso veio também um maior interesse do público geral em tramas de ficção científica mais inteligentes
e com cenários mais complexos, algo que fica bem evidente com o aumento não tão grande, porém significativo de produções do gênero. E assim nós temos o cenário perfeito para a chegada de uma série de Halo, franquia que já tem o seu espaço estabelecido nos videogames e agora potencial para atingir um novo público, ávido por universos fascinantes e batalhas em mundos alienígenas. Não foi à toa que no seu lançamento Halo já chegou batendo o recorde de maior estreia de série no Paramount Plus e já tem garantida a renovação para a segunda temporada. Quando falamos em adaptações, na grande maioria das vezes, a obra passa por mudanças. Algumas vezes, mudanças consideráveis por conta das peculiaridades de cada mídia. E com Halo não foi diferente. Apesar de ser fortemente baseada no universo e estética dos videogames, trazendo até mesmo momentos de fanservice pensados especialmente no público dos jogos logo nos minutos iniciais, a série Halo nos conta uma história nova passada em uma linha do tempo alternativa que recebeu o nome Silver. Linha do tempo que tem os seus personagens originais e sua própria forma de expandir esse mundo, porém pega emprestado não só muito do que foi criado nos jogos, mas também no universo expandido, com o primeiro episódio que claramente foi baseado no quadrinho Halo Collateral Damage. Do ponto de vista de Combat Evolved, eu diria que essa série pode ser considerada uma prequel. Também passada no século 26, ela nos apresenta um cenário onde a humanidade está em guerra com inimigos poderosos e com motivações até então desconhecidas, e o Comando Espacial das Nações Unidas, com seus imponentes soldados Spartans, mantém as colônias humanas protegidas desses inimigos em troca de um rigoroso controle sobre elas, o que faz alguns líderes de colônias se rebelarem contra a UNSC e passarem a lutar por liberdade. E é numa dessas colônias que vivia Quan Ha, única sobrevivente de um ataque do Covenant, que é levada pelos Spartans para as instalações do Comando Espacial. Mas antes de retornar desse resgate, o soldado Master Chief vai investigar uma caverna e lá ele se depara com um artefato misterioso, que não apenas traz de volta memórias reprimidas da sua infância, mas também dá uma bugada no seu condicionamento mental. Logo de início já fica bem claro que a série não se apega tanto aos eventos dos jogos. Nós veremos sim momentos-chave como a chegada ao planeta Halo, mas provavelmente em outras circunstâncias que vão ser causadas pelos novos eventos da série. E talvez o maior símbolo disso tenha sido um momento bem específico, que foi muito aguardado, mas também bastante temido. O fato do Master Chief, interpretado pelo ator Pablo Schreiber, ter um rosto conhecido pelos espectadores foi uma grande polêmica, porque o rosto do personagem nos jogos é sempre escondido. Mas segundo os criadores da série, isso foi necessário para a narrativa. Apesar da série O Mandaloriano, que tem uma fórmula bem parecida, ter se saído bem em manter o personagem por boa parte do tempo com o seu capacete, usando a remoção como algo para dar peso em algumas cenas, em Halo parece que as coisas vão ser diferentes. Isso porque a série vai não só criar uma nova história de origem para o personagem, mas também explorar mais do John como um indivíduo, como um ser humano com os seus conflitos internos e dilemas morais que surgem quando ordens dos seus superiores vão contra o que ele acredita ser o certo. E talvez nessa série a retirada do capacete vá funcionar como a transição do soldado o matador de Covenant para o homem atrás de toda aquela armadura, o que particularmente não me incomoda. Eu acho, na verdade, que pode ser até interessante. Nos jogos, nós acompanhamos o personagem na maior parte do tempo em combate, então faz sentido que ele esteja o tempo todo com a armadura completa, enquanto na série já ficou bem claro que a gente vai ter uns momentos mais pessoais, realmente explorando mais da humanidade que existe por trás do super soldado conhecido como
Master Chief. Porém, apesar do Jon ser o protagonista, o mundo à sua volta também é tão importante quanto e precisa ter o seu brilho. E para isso, a série se inspira não apenas no jogo, mas também em outras produções da ficção científica contemporânea, em especial a série The Expanse, que aparentemente influenciou não apenas na criação dos diferentes cenários e no elenco com mais diversidade, mas também na representação da parte política da trama, que na série ganhou um tom mais carregado e dramático. Obviamente, há os seus problemas, como os efeitos de computação gráfica, que às vezes não fazem jus ao orçamento da série, que dizem ser de mais de 10 milhões de dólares por episódio, ou a alta semelhança com coisas que já vimos antes em outras séries de ficção científica. Algo que, em parte, é até esperado em um universo que não só foi muito influente, mas também está construindo a sua personalidade agora nesse novo formato. Ainda assim, quem jogou Halo certamente vai vibrar vendo as armas e veículos dos jogos, os Spartans que estão com um visual super imponente, o Covenant com toda a sua maldade e aura misteriosa, e até umas outras coisinhas que apareceram no trailer, mas eu não vou comentar por motivos de spoilers. Tendo assistido apenas 2 episódios, fica difícil dizer o que esperar da série como um todo. Quando falamos em adaptações, sempre existem os riscos, como o de ser fiel demais ou de menos à obra original, ou então de não se destacar entre as produções atuais e acabar esquecida no rolê. Mas assim, esquecida eu acho que essa série não vai ficar, porque a Paramount Plus tem investido bastante na divulgação dela, até realizou uns eventos aí na estreia, teve aqui no Brasil, algumas pessoas foram, e no fim, se der certo, isso vai marcar apenas o início de Halo como muito mais do que uma franquia dos videogames, algo que nós vimos acontecendo anteriormente em outras séries, como a The Walking Dead ou a Game of Thrones, que são adaptações de outras mídias e hoje são um sucesso na TV. E com uma série como essa de Halo se estabelecendo, nós podemos esperar também ainda mais mundos da ficção científica chegando na TV, seja na forma de adaptações ou até mesmo novas histórias inspiradas pelo sucesso de Halo. Como diria o Master Chief, I think we're just getting started.